Eu falo, no meu livro Você Quer Saber, que é este aqui, premiado, recebeu o prêmio de mérito cultural pela Secretaria da Cultura. Eu registro crônicas e algumas delas são até infantis, mas é a maneira que eu tenho de escrever para alguns casos, não utilizando livros técnicos, nem informações técnicas, absolutamente nada. Escrevo de tal forma que nas entrelinhas é que você irá encontrar a vontade de procurar saber. Então, deixo vago, em alguns capítulos, em algumas crônicas, deixo bastante vaga a ideia da existência das cidades submarinas, por exemplo, das cidades subterrâneas, ou dos seres submarinos, né? Ou dos seres que vivem no interior da Terra. Transcrevo de maneira bastante simples, bastante modesta, porque senão o livro vai se transformar num compêndio acadêmico, sabe, e técnico, excessivamente cansativo. Então eu escrevo por crônicas curtas e até grossas. É o caso do assunto cidades submarinas, povos submarinos, etc. As sereias, como já foi dito, já foram encontradas, já foram encontrados restos de um ser humanoide na rede de alguns pescadores. Cristóvão Colombo já registrou no seu diário a visão de objetos saindo do mar. E tantos outros casos que existem, né? E que são mantidos sob sigilo. E aqueles que têm a alegria, a felicidade de ver, como eu tive, são considerados paranoicos ou com problemas psicológicos. A gente vê sempre, né? Mas eu gostaria de falar sobre o livro dos livros para a nossa religião, para a nossa fé, da qual eu sou agnóstico. Eu me pauto na lógica. Se Deus quisesse que nós fôssemos absolutamente subservientes, não nos daria a lógica para raciocinar. É mesmo? Não nos daria lógica. Então, eu tenho algumas passagens, eu gosto muito de ler a Bíblia, viu? Eu gosto muito de ler a Bíblia. Porque é um livro de contos fascinante, um livro de historietas, e veja a história de Ló, né, e suas filhas. Eu acho uma aberração sem sentido. Veja a história de Jó, que ficou dentro de um peixe, né? Quando as filhas de Deus, isso em Gênesis ainda, quando a olharem os filhos de Deus, que Deus tinha filhos, né? Deus tinha filhos, sabia? Então, os filhos de Deus se contentaram e acharam belas as mulheres dos homens e as possuíram. Em outro português, está na Bíblia, evidente, né? E adentraram as filhas dos homens. Quer dizer, Deus só tinha filho, né? Filho ele não tinha nenhum. Quer dizer, é uma coisa bem judia essa, bem do judaísmo, né? Tinha filho. E se Deus tinha filho, isso quer dizer que devia ter uma deusa. Eu parto do princípio que se Deus era tão poderoso e tudo, para que ele precisou de uma menina de 14 anos para fazer Jesus? 13 anos, para mim isso é pedofilia, para fazer Jesus. Não tem sentido nenhum. Então você quer ver que interessante? Vamos adiante. Aqui em Reis, por exemplo, Reis, deixe-me ver aqui. Cozemos, pois, o meu filho, eu o comemos. Mas, dizendo-lhe outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos. Você percebeu? Isso segue, também se repete, também em Jeremias. Em Jeremias diz aqui, além de outras coisas, diz aqui em Jeremias. Quer ver? Portanto, darei suas mulheres a outros e as herdades a quem as possuas. Porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza.
Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa a falsidade. Ainda em Jeremias, em 9:4, né? Guardai-vos cada um do seu amigo. Guardai-vos cada um do seu amigo. E de irmão nenhum vos fieis. Quer dizer, não confie, né? Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. E repete-se aqui em Jeremias 9:19. Repete aqui. E lhes farei comer a carne de seus filhos, e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos, e os que buscam a vida deles. E repete-se isso ainda em Ezequiel 5:10. E a tua comida que has de comer será do peso de 20 cícios cada dia, de tempo em tempo a comerás. E repete-se, mais adiante, seus filhos comereis, né? Suas filhas. Agora está sempre esse negócio de comer filho, comer filha, etc. Ele, lógico, interpretou mal, fingindo-se de bebum, porque Sodoma e Gomorra foram destruídas. A história é a seguinte. Deus mandou uns anjos para salvar um casal, né, que era Ló, sua mulher e suas 2 filhas. Interessante. Quando os anjos lá estiveram, os moradores de Sodoma, de Gomorra, me parece que foi de Sodoma, as 2 cidades, a mesma porcaria, os habitantes exigiram que Ló entregasse os homens para satisfazer as necessidades sexuais deles. É isso mesmo. Está lá, está claro nisso. Ló não quis entregar os anjos. Então, hoje, com tanto poder, ia se deixar entregar assim, simplesmente. Olha, é tão fantasiosa a coisa que é lindíssima. É por isso que eu gosto de ler a Bíblia. Já li umas 3 vezes e acho que vou ler até morrer mais uma quanto der. Quanto der. Então, quando Sodoma foi destruída, etc., Ló partiu com suas filhas. E Deus, os anjos, o Deus disse que a mulher não olhasse para trás, porque senão algo de ruim ia acontecer. Mas a mulher dele olhou para trás. E se transformou, Raquel, né? Sara, Raquel, acho que é. E se transformou numa estátua de sal. Ela se tornou estéril. Essa seria a tradução mais justa. Na verdade, ele transformaria a mulher de Ló em estéril, porque o sal é estéril. Em estéril. Ela não poderia gerar filhos. Baseado nisso, quando foram para a caverna, e essa história ficou no meio do caminho, a Sara, ou Raquel, não lembro o nome mais agora, se transformou numa estátua de sal, veio ele, tudo boladinho, tudo para dar certinho, o incesto, né? O incesto e até pedofilia. Ele veio e ficou numa caverna com as filhas. As filhas, preocupadas com a destruição do mundo e imaginando que não existissem mais homens na face da terra e nem outros povos, enfim, todos foram destruídos, decidiram, a mais velha chegou na mais nova e disse: olha, precisamos repovoar a terra, e para isso deitemo-nos com nosso pai. Deram vinho, não sei onde arrumaram vinho, deram vinho, lá na caverna, deram vinho para o pai, deixaram o pai bebinho da Silva. E tiveram relações sexuais com ele, as 2. E disso gerou-se filhos. Né? Geraram-se filhos. Agora pergunta, um bêbado, enchendo a cara de vinho, não sentiu nada. Ficou com a coisa em pé, as filhas sentaram nele, fuderam ele à vontade, gozaram, aquela festejo todo, e ele lá, bêbado, como um morto, estátua morto, bêbado. E tudo, e aconteceu tudo, e não percebeu nada. 2 mulheres. 2. E depois disso, o que aconteceu? E daí para frente, o que é que ocorreu? Como é que foi a coisa daí para frente? Quando eu digo que o homem criou Deus, esse Deus cristão, a sua imagem e semelhança, ninguém acredita. Essa é a coisa. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança, porque essa é a natureza dele.
O homem, e não digo todos, não é? Tudo tem seu sim e seu não, seu pró e seu contra. Ele é naturalmente, está no DNA corrupto. O ser humano, tanto que o ser humano não se ajusta ao planeta, né? Quando eu disse lá no outro vídeo que os poderosos estão preparando o ambiente extraterrestre para viver, isso é uma verdade indiscutível, não dá para você pensar de outra forma, pelo que está ocorrendo, né? Por tudo que está havendo. As descobertas, enfim, são profundamente dinâmicas. Ela hoje é uma coisa, amanhã é outra. Até a aritmética está sendo contestada, até a física está sendo contestada. Tem a teoria das cordas, né? E outras teorias. Infelizmente Einstein não deu atenção à teoria quântica. Mas tem aí a teoria quântica, a teoria das cordas, etc., que modificam os estudos já alicerçados, né, em que nós nos baseamos. Tudo isso tem mudado. E vai mudar mais ainda. A cada minuto novas descobertas são feitas. Porém, só as grandes descobertas, a invenção, a criação dessas cidades extraterrestres, essas aeronaves imensas, né, as cidades submarinas, as cidades subterrâneas, estão sendo feitas apenas por um pequeno grupo de pessoas, um grupinho, um grupo que comanda o planeta, né? Acompanhá-los alguns cientistas que possam manipular a maquinária, mas poucos escolhidos, né? Então, isso está tão claro, eles vão assistir de camarote. Por que é que nós falamos de extraterrestres com tanta facilidade? Porque nós fizemos o mesmo, possivelmente, com o planeta Marte. Nós destruímos o planeta Marte e decidimos vir para cá. Agora nós vamos destruir esse planeta aqui e vamos para outro. E assim nós somos um câncer universal. Nós somos micróbios, vírus, que está destruindo os planetas. Quem disse que Marte não foi habitada? Talvez até a Lua tivesse sido habitada. E hoje é estéril, porque o ser humano passou por lá. Assim como nós estamos transformando esse planeta, você imagine com 600 milhões de habitantes. Por isso que eu sou a favor de uma série de coisas que vêm para bem. Doenças, guerras e etc. Para equilibrar um pouco, né? O universo, o planeta precisa equilibrar. Senão, como é que fica? Se não tivesse havido nenhuma única guerra, não existiria mais espaço para o ser humano no planeta. Se nenhuma doença, nenhum natimorto, não é? Agora nossa vida está sendo prolongada. Isso é um veneno para o planeta. O cara viver 120, 150, 200 anos, e como é que vai sobreviver? Que dê a cobertura para isso, aposentadorias, etc. Fundos, não é? Financeiros para a sobrevivência dessas pessoas. Se agora já existe um buraco enorme na Previdência Social, você imagina o cara viver 120, 150 anos, 200, não tem sentido. Isso não tem nenhum sentido. Não podemos combater, deixemos que a natureza tome conta. Deixa a ordem natural das coisas correr, as doenças, os natimortos, controle da natalidade, guerras. Aliás, tudo isso gera emprego, não é? Assim como já disse anteriormente, bandido gera emprego. Não estou fazendo apologia ao crime, estou analisando a coisa friamente, com lógica. Bandido gera emprego. Tudo que você vê, câmeras, etc., policiais, justiça, e juízes, advogados e tudo mais, vem em função do bandido. E é isso aí, raciocine mais aí para frente. Talvez possamos discutir melhor mais adiante. Adiós.